Oi, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha com as questões que estão na ficha da aula 3, aquelas questões extras, tá? São 8 questões, eu vou dividir em duas partes para não ficar muito extenso. E aí, se houver alguma dúvida, na ficha tem meu WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para mim perguntando, tá certo? E aí a gente vai fazer essa revisãozinha e eu ainda vou fazer, além dessas 8 questões que estão na ficha da aula 3, eu ainda vou fazer algumas dicas, algumas questões aí pra gente, tá certo? Então, bora lá começar. Vou resolver 4 questões nesse vídeo, e aí depois um outro vídeo com as outras 4 questões, tá? Então, bora lá. Primeira questão, nós temos uma questãozinha bem simples, que requer apenas a gente ter atenção à informação que está sendo descrita e ao desenho que a gente tem, tá? Então, bora ver aqui, ó. A figura mostra as casas de 5 amigos e sua escola. Então, a gente tem aí, ó, as casas dos 5 amigos, tá certo? Então, temos aqui, ó, as casas. Então, temos as casas aqui, tá? E a escola. E veja que aqui é o caminho que eles vão das casas até a escola. Então, vamos observar as informações que estão sendo descritas na questão. Para ir à escola, Doris e Alex passam pela casa de Léo. Ou seja, tem dois amigos que, quando saem das suas casas, vão passar pela casa de um outro amigo. Então, observem que a única hipótese de dois amigos, no caso, ó, a gente tem aqui e aqui, passarem pela casa de um terceiro, seria essa daqui. Então, eu tenho esse contexto. Ah, Eduardo, qual é a casa de Doris e qual é a casa de Alex? Tanto faz aqui, né? Aqui a gente não tem, pode ser que seja a casa de Doris seja essa e a de Alex seja essa, e pode ser que a de Alex seja essa e a de Doris seja essa. Deixa eu trocar aqui a cor, porque esse amarelinho está ficando muito clarinho, né? Então, vamos botar aqui uma corzinha mais escura, para poder ficar mais aqui. Então, a gente tem, olha, pode ser Doris e Alex. Com as informações que a gente tem aqui, a Alex e Doris, eu não tenho como distinguir, mas eu sei que, com toda certeza, essa é a casa do Léo, porque eu tenho duas casas que estão passando por essa para poder ir para a escola, tá? Aí a gente tem, Eva passa pela casa de Chico. Então, veja, Eva passa pela casa de Chico, aqui está mais fácil, porque eu teria aqui Eva, e ela vem, ó, para poder ir para a escola, ela passa pela casa de Chico. Então, aqui eu tenho a casa de Chico. Pronto, então eu tenho aí certeza qual é a casa de Eva, qual é a casa de Chico, qual é a casa de Léo. Eu tenho duas possibilidades para a casa de Doris e Alex, né? Ou então a casa de Alex e de Doris. O que é que a gente tem que ter cuidado? Porque muitas vezes a gente perde um tempo, a gente gasta um tempo numa questão tentando descobrir algo que não é necessário. Então, a gente tem que estruturar as informações que tem na questão, organizar as ideias, ver o que a gente tem e, principalmente, observar qual é a necessidade da questão. Porque se não houver necessidade de saber qual é a casa de Doris, qual é a casa de Alex, a gente não vai perder tempo tentando identificar no contexto. Até porque, a depender das informações que a gente tenha, a gente nem vai conseguir definir com certeza essa informação. A gente precisaria de algo adicional para poder verificar, tá certo? Então, por exemplo, a gente poderia ter dito, ter alguma coisa na questão, a casa de Doris, ela tem a porta quadrada, então a porta aqui, ó, no formato quadrado, retangular aqui, né? Poderia ser, então, a gente teria que ter algo a mais para poder observar. Então, com as informações que a gente tem a definição da casa de Eva, da casa de Chico, da casa de Léo e as possibilidades da casa de Doris e Alex. Então, vamos identificar qual é a necessidade da questão, o que é que a questão quer. Qual é a casa de Eva? A casa de Eva a gente tem a certeza da casa de Eva. Então, a casa de Eva é essa daqui, com toda certeza, tá? Então, a alternativa correta dessa primeira questão, letra B. Então, vamos lá, primeira questão, alternativa correta, letra B. Tá certo, gente? Perfeito? Então, bora lá. Segunda questãozinha dessa parte. Essa questão é bem interessante, eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai pegar essas figurinhas e a gente vai ver se encaixa ou não naquela região que está sendo colocada. Massa, a gente precisa ver isso. Mas a gente precisa observar também se, ao encaixar aquela figura, eu vou conseguir montar. Porque, veja, olha bem aí o que a gente tem na questão.
Mara montou o quadrado ao lado usando 4 dentre 5 dessas peças. Então, ela montou, tipo um quebra-cabeça, ela pegou 4 dessas peças e montou esse quadrado. Qual dessas peças não foi usada por Mara? Ou seja, o que é que a gente tem aqui? A peça que não foi usada por Mara não é simplesmente porque ela não encaixa, tá? É porque se eu utilizar ela, eu não vou conseguir formar essa informação, eu não vou conseguir formar esse contexto que tem no quadrado. Então é por isso que a gente tem que ter cautela. Perceba, Eduardo, essa informação daqui, do jeito que tá, eu não consigo colocar aqui, eu não tenho essa disposição. Sim, mas veja, isso é uma peça, essa peça eu posso girar. Então observa que essa peça A, ela pode ser colocada exatamente, olha para cá, nesse ponto. Gente, isso é tipo uma peça de quebra-cabeça, então eu tenho a possibilidade de girar ela. É uma pecinha de quebra-cabeça que está solta, eu tenho aqui e coloquei ela. Observa também que essa outra peça que está na letra B, eu tenho como colocar ela aqui, ó. Então, eu estou montando. Então, eu tenho que verificar realmente se eu tenho como conseguir esse contexto. Eita, a peça que está na letra C, ela vai se encaixar exatamente aqui, ó. Massa. E por fim, eu vou para a pecinha que está na letra E. Ou seja, é justamente essa peça aqui que a gente tem. Então, a gente tem esse contexto aqui. Tá certo, pessoal? Então, montei. Então, veja, a peça que eu não utilizei foi essa daqui. Então, a alternativa correta é a letra D, que é a peça que eu não vou utilizar. Aí alguém pode olhar para mim assim, dizendo, eita, Eduardo, mas espera aí, porque eu peguei essa pecinha da letra D, ó, perdão, eu quero aqui apagar. Eu peguei essa pecinha da letra D e eu coloquei ela aqui, ó, porque ela encaixa. Eu posso colocar ela aqui. Vejam bem aqui essa situação. Oi, pessoal, perdão. Passei direto aqui. Apagar. Ela é aqui assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Essa daqui é a pecinha da letra D. Bateu direitinho. Mas observa comigo que se eu colocar essa peça, e é isso que eu quero mostrar a vocês, não é que a peça da letra D, ela não possa fazer parte aqui, assim, que ela não se adeque, que ela não consiga ser colocada nesse contexto. Não, não é por conta disso. É porque se eu colocar ela, eu vou ficar com essa parte aqui, ó, observa comigo, eu vou ficar com essa parte aqui, que eu não vou conseguir outra peça para colocar. E ainda vai ter o seguinte, eu vou conseguir botar, por exemplo, essa parte aqui eu coloco essa parte, mas aí essa parte aqui também vai sobrar. Ou seja, se eu colocar essa parte, que é da letra D, ela vai conseguir encaixar? Vai, mas ela não vai permitir que eu faça o conjunto completo. Enquanto que se eu não utilizar ela, ó, se eu não utilizar ela, aí, lembrando aqui, fazendo novamente a nossa construção, tá? Se eu não utilizar ela, aí eu venho. A letra A eu coloco aqui. Eu coloco aqui a letra A. A letra B eu coloco aqui. A letra C eu coloco aqui. E a letra E eu coloco aqui. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, não basta apenas ver se aquela peça de forma isolada ela cabe. Eu tenho que ver se eu consigo montar, tá? Então, muitas vezes essa daí algumas pessoas me disseram, Eduardo, eu não encontrei qual é a peça que não dá para colocar, porque
qualquer uma dessas peças eu consigo encaixar aí, isoladamente, sim. Mas a letra D, se eu colocar ela, eu não consigo formar a figura. Então, é isso que a gente precisa, tá certo? Claro, se houvesse uma alternativa que eu nem conseguisse colocar aí, ficaria até mais fácil, tá? Mas aí é essa casquinha de banana que a questão traz. Por quê? Porque ela coloca uma peça que eu teria como colocar aí, teria como encaixar, mas o problema dela é que se eu encaixar ela, eu não vou conseguir fechar todo o meu quebra-cabeça, montar todo o meu quebra-cabeça, tá certo? Então a pecinha aqui que não vai ser usada é a letra D, tá joia? Então, bora lá. Questãozinha bem interessante também, ó. Uma feiticeira sempre transforma 3 maçãs em uma banana, e toda vez que tem 3 bananas, ela transforma em uma maçã. Então, ela primeiro pega o que tem de maçã, a cada 3 maçãs passa para uma banana, e aí depois, a cada 3 bananas, ela passa para uma maçã. Então, bora ver. Hoje ela ganhou 4 maçãs e 5 bananas. Depois que fizer suas transformações, o que vai sobrar para a feiticeira? Bora ver. Aqui, veja, ela ganhou 4 maçãs. Eu não vou me arriscar a fazer o desenho, não, tá, gente? Da maçã e da banana, porque ia ficar horrível. Vocês iam acabar tendo uma crise de riso e não iam conseguir resolver a questão. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar a maçã de M. Então, eu tenho 4 maçãs e eu tenho 5 bananas. A banana vai ser o B. Isso aqui é o que eu tenho antes dela transformar. Aí eu vou trocar a cor para poder a gente entender que é depois da transformação, tá? Na prova não precisa trocar a cor, não, é só para a gente ver. Ela primeiro vai pegar as maçãs e transformar em banana. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar 3 maçãs e vai transformar em uma banana. Então, vai ter uma banana a mais. Como só ficou uma maçã, ela não tem como transformar, ficou só a maçã aqui. Mas aí lembra, a cada 3 bananas, depois que ela transforma a maçã em banana, ela vai olhar o que ela tem de banana. A cada banana, ela transforma em uma maçã. Então, 3 bananas, ela transformou em uma maçã, vou colocar mais uma maçã aqui. 3 bananas, ela transformou em uma maçã. Quando ela transformou aqui as 3 bananas em uma maçã, o que foi que eu fiquei? Com 3 maçãs. Então, tem nova transformação. Essas 3 maçãs eu vou transformar em uma banana. Uma banana sozinha não tem transformação, é o que eu vou ficar com uma banana. Então, a alternativa correta, pessoal, para essa questãozinha, letra A, eu vou ficar com uma banana, tá? Ó, vamos ver aqui. Vamos ver. Lembrando aqui, ó, eu tenho 4 maçãs, isso aqui é no começo. Eu tenho 4 maçãs e eu começo com 5 bananas. Aí ela está dizendo que transforma a maçã em banana e depois banana em maçã. Então, bora ver. Alterar a cor para ficar bem visível o que a gente está fazendo. Aí a gente tem aqui, ó. Ele pegou 3 maçãs, essas 3 maçãs aqui, transformou em uma banana. Então veio mais uma banana para cá. Então aqui a gente tem 3 bananas que vai transformar em uma maçã. 3 bananas que vai transformar em uma maçã. Então eu já tinha uma maçã aqui, eu tenho mais 2, então isso significa que eu tenho quantas? 3. Então 3 maçãs eu vou transformar em uma banana. Então, no final das contas, eu fiquei com uma banana. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito? Então, alternativa correta para a questão 3, letra A. Certo? Perfeito? Tranquilo? Então, bora lá. Questãozinha 4, questãozinha massa de engrenagem, a gente vai ter que ver os conceitozinhos para poder saber toda a questão de engrenagem, tá? Vamos aqui comigo, ó. Na figura ao lado, vemos 2 engrenagens, cada uma com um dente preto, para poder ser a referência, né? Então, se a engrenagem menor der uma volta inteira significa que ela vai arrodear e vai parar no mesmo lugar, tá? Qual será a posição desses dentes presos? Pronto. O que é que a gente precisa ver primeiro? Quando eu estou falando de uma engrenagem, ó, essa engrenagem está dizendo que essa engrenagem menor, ela roda, perdão, gente, bati aqui, deixa eu colocar uma cor mais aqui, mais viva. Então, acho que esse vermelho aqui vai dar um destaque. Ó, essa engrenagem, ela vai rodar para cá. Então, o sentido dela é esse aqui.
Tá, se o sentido dele é esse aqui, aí a gente vê que esse sentido é para uma e é para outra. Mas sendo que, como elas estão encostando uma na outra, essa posição de jogar para aí, ela vai produzir efeitos diferentes. Veja, essa daqui, como está vindo para cá, então o giro dela é para essa direção. Mas como está vindo para cá, o giro dessa é para essa direção. Então, isso aqui é uma situação que a gente tem que lembrar que sempre que eu tenho duas engrenagens, elas estão juntas assim, tá? Vê, ela está funcionando assim, olha para minha mão, ela está funcionando assim. Então, significa o quê? Significa que o sentido que elas vão rodar é diferente. Um é o sentido contrário da outra. Então, tudo bem, isso é um primeiro ponto para a gente ver. Então, bora ver. Ó, essa daqui, ela vai girar nesse sentido, e essa daqui vai girar nesse sentido. Como essa daqui, ela vem e ela vai parar aqui, então quantos passinhos ela vai dar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ela vai parar aqui. Então, esse meu pontinho preto, ele vai andar também 8 passos. Só que nesse sentido aqui. Essa daqui está andando nesse sentido, e essa daqui vai andar nesse sentido. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser, ó, esse daqui é que vai estar nesse ponto aqui, é que vai estar o preto. O preto da outra está no mesmo lugar. Veja, o dessa daqui, de todas elas, não tem nem diferença, né? Ela está no mesmo lugar. Então, a gente nem está olhando para essa, porque dessa está todos iguais. Mas aí eu vou ter que ter essa na posição 8. Então, ó, essa daqui não está na posição 8. Essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não está na posição 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, ela está andando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela está na posição 8, porque ela estava nesse daqui, né? Ela começou nesse daqui, então eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, então ela está na posição 8, que é, ó, a gente até vê aqui, pelo visual já dava para ver que era essa, né? Não pode ser nem essa, nem essa. Então, a alternativa correta, letra C. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, questão 4, letra C. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, eu termino esse primeiro videozinho, tá? Esse primeiro videozinho eu termino aqui, e aí eu vou gravar um segundo com as outras 4 questões que estão na parte de questões extras da aula 3. Tá certo, gente? Tranquilo? Pessoal, vocês estão sentindo cheirinho de pizza? Eu tô sentindo cheirinho de rodízio de pizza. Eu tô aí confiante que vocês já nessa primeira vão garantir o rodízio de pizza, viu? Então, bora lá. Não deixa de assistir os vídeos. Vou gravar a segunda parte e vou tentar ainda fazer uma mágica aqui para conseguir fazer ainda uma revisão, pelo menos algumas questõezinhas para vocês assistirem mais um vídeo. Tá certo, pessoal? E lembra, se tiver dúvida, me pergunta, tá? Abração e não deixem de assistir a segunda parte das questões extras que estão lá na ficha da aula 3, tá? Abração, até a próxima aula.